Ao longo do último ano, usei praticamente todos os dias IA no meu trabalho. Neste vídeo, eu quero-te trazer principalmente aquilo que eu aprendi ao longo deste ano, para que tu não cometas alguns erros que eu cometi ao longo do processo, mas para que tu também possas aproveitar a IA da melhor forma possível. Porque ela, bem aproveitada, pode ser sem dúvida alguma um grande multiplicador dos resultados do teu trabalho, não só conseguires fazer as coisas de forma mais rápida, mas também conseguires fazer as coisas com muito mais qualidade do que tu fazes hoje. E eu listei aqui 10 formas de tu usares a IA. E a forma número 1 é a forma como a maioria das pessoas utiliza, que é um substituto do Google. Então, alguma coisa que eles perguntariam ao Google, eles vão lá e usam a IA. E usam IA porque gostam mais da forma como ela responde, gostam mais do design, não têm anúncios e por aí vai. Só que esta é a forma mais rudimentar, mas acho que toda a gente começa a usar a IA, começa a usar como um substituto do Google. Então, se tu estás nesta fase, não te preocupes, toda a gente passa por esta fase, mas esta é a pior forma possível de usar a IA a teu favor para tu poderes ganhar mais tempo, mais dinheiro e teres mais liberdade também. Agora eu vou-te falar das outras formas que para mim são as formas corretas de tu utilizares a própria IA. A segunda forma é dando mais contexto à IA. Então, quando nós começamos a utilizar a IA, nós começamos a fazer perguntas simples. Com o tempo, eu fui entendendo uma coisa, e eu espero que tu também faças isso a partir deste vídeo, que é começar a fazer perguntas dando mais contexto à IA, para que ela também te dê uma melhor resposta. Então vamos aqui a um exemplo de como é que as pessoas fazem a pergunta estilo Google e como é que elas fazem a pergunta usando um contexto da IA. Estilo Google, se eu quero aprender, por exemplo, como ganhar dinheiro online, eu vou lá e escrevo como ganhar dinheiro online. Já quando nós usamos a IA, nós podemos ser mais específicos para que a resposta dele tenha muito mais a ver com aquilo que nós pretendemos. Então eu posso começar uma pergunta à IA da seguinte forma: quero começar a ganhar dinheiro na internet, tenho apenas 1 hora por dia, nunca vendi nada online e quero uma profissão onde possa ter escala. Então, para fazer esta pergunta, eu estou a dar um contexto à IA de quanto tempo eu tenho por dia para estudar, qual é que é a minha experiência, se eu já vendi alguma coisa ou no online e que características eu quero que esta profissão no online tenha. E aqui nós já entendemos uma coisa, que quanto mais nós temos clareza daquilo que nós queremos, melhor a IA vai nos ajudar. Porque se eu vou ao Google e eu escrevo como ganhar dinheiro online, o Google não está nem aí para o meu contexto. Quanto tempo eu tenho? Que conhecimento eu tenho? E se eu perguntar a IA da mesma forma que eu pergunto ao Google, eu também vou obter uma resposta parecida que eu receberia como se eu estivesse utilizando o Google. Então, quando eu vou a IA e dou um contexto, ele já vai me dar um plano de execução, neste caso, com base na minha pergunta, com base, passa a redundância, daquilo que eu posso fazer. Então, se eu falo que eu tenho só 1 hora por dia, ele já me dá um contexto daquilo que é possível aprender com 1 hora por dia e quanto tempo eu demoraria a aprender tendo 1 hora por dia com aquilo. Vamos ao segundo exemplo. Se eu fosse ao Google e quisesse aprender a fazer exercícios para emagrecer, eu escreveria como fazer exercícios para emagrecer e o Google daria-me uma lista de textos. Já se eu vou à IA, eu posso dar um contexto muito maior. Tenho X anos, peso X e tenho X de altura. O meu objetivo com o exercício é, sei lá, emagrecer, é ganhar mais cardio, é ganhar mais músculo, enfim, eu dou o meu objetivo aqui para a IA. Eu consigo treinar X vezes por semana. Que exercícios tu me recomendas? Ou que plano de treinos tu me recomendas? Então, quando eu dou para a IA os meus anos, porque, convenhamos, é muito diferente fazer exercício com 20 anos ou com 60 anos. É muito diferente pedir exercícios se eu tiver 120 quilos ou se eu tiver 60 quilos. E é muito diferente eu pedir exercícios se eu quero emagrecer ou exercícios se eu quero ganhar massa magra, por exemplo. Ou se eu quero melhorar o meu cardio. Ele vai me dar exercícios diferentes conforme o meu objetivo diferente. Então, sempre que tu fores fazer uma pergunta à IA, dá o máximo de contexto possível para que ela possa te dar a resposta mais personalizada possível. Caso contrário, ele vai-te responder mais ou menos como um Google. Uma forma geral, que pode não servir para ti. E o que acontece é que quando as pessoas usam de forma Google e a IA dá uma resposta genérica, as pessoas dizem, comigo não funciona. Aquilo é a mesma coisa do que perguntar ao Google. O que acontece é que tu perguntaste igual ao que perguntavas ao Google. Então precisas dar um contexto completamente diferente. Então quando tu começas a perguntar desta forma, tu já começas a ganhar, a entender um pouco da própria inteligência da AI, como é que ela pode te ajudar. A terceira forma que eu tenho usado para a IA, para ela me auxiliar, é pedir conselhos sobre tomadas de decisões. É quando, por exemplo, eu estou aqui na empresa e eu preciso tomar uma decisão de, sei lá, lançar o produto X ou lançar o produto Y. E eu falo para ele, olha, ChatGPT, eu estou indeciso entre fazer isto ou fazer aquilo. O que é que tu achas? E as respostas do ChatGPT nesta parte são muito, mas muito boas.
Porque ele tenta sempre nunca ser muito extremo. Ai, vai all-in para isto ou vai all-in para aquilo. Ele geralmente traz-me as várias visões. Olha, se tu tomares esta opção, as consequências podem ser estas, os bónus podem ser esta. Se tu tomares aquela decisão, os bónus podem ser estes, as consequências podem ser estas. Isto serve não só para negócios, mas também para qualquer coisa na tua vida pessoal. Olha, estou a pensar, estou insatisfeito com o meu chefe e estou a pensar falar isto para ele. O que é que tu achas? E ele vai-te dar uma visão. Estou numa discussão com a minha namorada. Ou a minha namorada está a ter esta atitude. O que é que tu achas? E ele dá insights muito, mas muito valiosos quando trata de temas pessoais. Então é um bom momento para tu pedires conselhos de tomada de decisões. E claro, isto não quer dizer que tu vais acatar aquilo que ele te vai dizer. Não, ele vai dizer que é melhor isto, então eu vou para lá. Até porque geralmente ele não te vai dizer é melhor isto. Ele vai dizer o seguinte: olha, nesta tua dúvida, há este cenário com estas vantagens e com estas vantagens. Este outro cenário traz estas vantagens e estas vantagens. Então, se tu preferes isto, este cenário é melhor. Se tu preferes aquilo, aquele cenário é melhor. Então, ele dificilmente toma uma posição. Claro que se tu continuares a conversar com ele, ele tende a tomar uma posição. Então, quando isso acontece, vamos dar um exemplo. Eu estou indeciso entre lançar um produto X ou lançar um produto Y. Ele vai lá, dá umas vantagens e desvantagens. E eu chego no fim. Ok, obrigado pela tua resposta, mas o meu objetivo é ter isto. Então, com base no meu objetivo ser isto, o que é que tu achas que é melhor? E ele dá-te a resposta definitiva. Então, geralmente, ele não vai dar primeiro momento uma resposta definitiva, mas tu continuas a conversar com ele, ele ajuda-te a tomar essa decisão. Claro, tu és adulto, és uma pessoa crescida, então tu vais tomar a decisão por ti. Mas o ChatGPT e qualquer IA são ótimos conselheiros para tomadas de decisões. Então, quando eu estou indeciso em alguma coisa, eu converso sempre com a IA, hoje em dia, antes de tomar uma decisão. Porque muitas vezes ela traz-me pontos de vista que eu nunca tinha pensado. Eu nunca sequer tinha parado para pensar naquele ângulo. E ele dá-me ângulos muitas vezes muito interessantes. A forma número 4 é pedir para o ChatGPT resumir conteúdo. Isto parece óbvio, mas há muita gente que não utiliza. Às vezes, ao invés de tu leres um PDF longo, no qual tu estás à procura só de alguma informação específica, tu pedes ao ChatGPT para te resumir aquele conteúdo ou para te pedir a opinião daquele autor sobre aquele ponto de vista. Claro que eu não estou a dizer aqui para tu pôres um livro interno no ChatGPT e pedir para ele resumir o conteúdo e tu vais achar que é a mesma coisa. Não é isto que eu estou a falar. Mas às vezes existem situações em que eu recebo um documento muito longo e esse documento muito longo eu só vou aproveitar uma pequena parte. Eu digo ao ChatGPT para me resumir aquele conteúdo e dar a visão onde o autor fala sobre aquele ponto, por exemplo. Ou então, quando eu estou com pouco tempo, tenho que analisar muitas coisas para, por exemplo, dar uma aula. E eu quero procurar vários materiais. Eu digo ao ChatGPT para sim, me resumir os pontos principais, para saber se vale a pena eu me aprofundar naquele conteúdo ou não. Então é uma forma, e aquilo funciona muito bem, é praticamente perfeito quando nós falamos de resumir conteúdo. A forma número 5 é pedir para ele entender o conteúdo. Aqui fica uma coisa que às vezes as pessoas ainda não utilizaram a IA para isso. E eu já fiz alguns testes com IAs e claramente o ChatGPT aqui foi muito superior às outras. Que é, eu por exemplo neste momento estou a estudar economia. Por mim mesmo, estilo autodidata, estou a estudar economia porque eu quero entender mais sobre o assunto. Eu comprei alguns livros. E o facto de eu estar a estudar economia faz com que existam, no início, alguns conceitos aos quais eu não domino. Então, às vezes, eu passo por uma página de um livro, tento entender, passo novamente por aquela página, tento entender, e eu fico com aquela sensação de que eu não entendi tudo aquilo que o autor queria dizer com aquele conteúdo. Então, eu tiro uma fotografia, mando para o ChatGPT e diz o seguinte: olha, eu sou um leigo, aqui está, mais uma vez, dar o contexto. Eu sou o leigo em economia, estou a estudar o livro, do Hayek, é o primeiro livro que eu estou a ler sobre ele. Tu, por favor, eu não consegui entender esta página, por favor, explica-me o que é que o autor quer dizer, explica isso para um leigo em economia. E ele explica-me aqueles contextos. Então isto pode ser muito útil em áreas que nós não dominamos tanto. E ao invés de ler alguma coisa e dizer, entendi, mas não entendi, por que não perguntar à IA para te explicar aquilo de uma outra forma? Eu vejo isto como se eu tivesse a possibilidade de ter um professor à minha frente. Porque às vezes nas aulas acontecia que eu estava a ler alguma coisa, ou o professor explicava alguma coisa, eu não compreendia, e eu pedia para o professor explicar aquilo. E geralmente o que ele faz é ele vai explicar aquilo por outras palavras, de forma a que um leigo entenda. Então este é um dos poderes do ChatGPT. E da IA, ajudar-me a entender o conteúdo que eu ainda não domino. Forma número 6. Pedir para analisar dados e chegar a conclusões. Eu trabalho com tráfego, eu ensino os meus alunos a ganhar dinheiro com gestão de tráfego, e eu trabalho com tráfego, então eu trabalho com dados. Né? Eu tenho um negócio, eu trabalho com dados, com decisão. E às vezes eu tenho muitos dados.
E às vezes eu cheguei a algumas conclusões até com esses dados. Só que eu quero uma outra visão. Então, ao invés de eu estar a falar com um sócio, ao invés de eu estar a falar com o mentor, ou antes de falar com um sócio ou com o mentor, eu passo para o ChatGPT aqueles dados que eu tenho em mãos e digo o seguinte: olha, com base nestes dados aqui, que conclusões tu chegas sobre Y? Ou com base nestes dados, que conclusões tu chegas? E ele ajuda-me a chegar a conclusões que às vezes eu não tinha parado para analisar. Isto serve para qualquer coisa na tua vida. Às vezes tu estás aí, financeiramente não estás tão bem e tu precisas entender onde é que o teu dinheiro está a ir. Tu podes, sei lá, pegar na fatura do teu cartão de crédito ou nos movimentos da tua conta bancária e trazer para o ChatGPT e dizer o seguinte: olha, faz uma análise da minha gestão financeira, por exemplo. E ele vai-te mostrar onde é que tu tens gasto mais dinheiro. Que às vezes para ti pode parecer pouco, estou a gastar pouco aqui ou muito ali, mas aí vai-te dar uma outra visão. Acaba por auxiliar bastante. Então, ajudar a analisar dados e chegar a conclusões, ele também é um ótimo braço direito. Outra coisa que eu faço muito com a IA é pedir para fornecer pontos cegos que eu possa não estar a ver. Então, quando, por exemplo, sei lá, eu estou aqui na empresa e eu estou indeciso, sei lá, entre demitir ou contratar alguém. E eu pergunto para ele: olha, estou a pensar em demitir o profissional desta área, faz isto, faz aquilo, ou estou a pensar em contratar um profissional para esta área, com esta experiência, com estas características, para fazer isto e fazer aquilo. Eu pergunto: quais pontos cegos tu acreditas que eu não estou a ver nesta minha decisão? Porque muitas vezes nós vamos tomar a decisão de alguma coisa. Ou seja, ou pode ser às vezes, sei lá, vou tomar a decisão de mudar de carreira, por exemplo. Tá? Inclusive, se queres aprender a mudar de carreira, aqui na descrição deste vídeo tens um link para um mini curso que mostra-te uma profissão online que tu podes iniciar. Então, se estás indeciso entre fazer alguma coisa, ou estás decidido a fazer alguma coisa. E quando nós estamos decididos a fazer alguma coisa, nós temos a visão daquilo que nós sabemos naquele exato momento. E às vezes nós começamos a fazer aquela coisa e nós começamos a ter uma outra visão. Vamos a um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos imaginar que tu começas a empreender online. E tu vês muito conteúdo na internet. E tu vês pessoas a falarem quanto é que tu podes ganhar, o que é que tu podes fazer, etc. E tu estás extremamente motivado para isso. E aí tu chegas, começas a empreender online, começas, sei lá, na gestão de tráfego, e tu começas a ver que não lidas bem com o não de um cliente, tu começas a ver dificuldades que tu não imaginavas que tu irias ter. Nossa, Luciano, mas aí estás a falar contra aquilo que tu vendes? Não, eu estou-te a falar a realidade, que é o que acontece. Então eu poderia, antes de tomar uma decisão, perguntar ao ChatGPT que, olha, eu estou a pensar iniciar nesta profissão digital, e porque eu quero isto, isto e aquilo. Quais são os pontos cegos que eu posso não estar a ver? E porquê que é interessante fazer isto? Porque quando tu fazes isto, tu já vais estar mais preparado para os problemas que podem surgir. E tomas uma decisão muito mais consciente. Então repara, qualquer decisão tem pontos positivos e pontos negativos. Só que às vezes há negativos que tu podes não estar a ver. Então eu faço sempre isto antes de tomar uma decisão importante. Que é quais são os pontos cegos que eu posso não estar a ver. Eu recomendo que faças isso em qualquer área da tua vida. É extremamente enriquecedor. Então, claro, gestão de tráfego, ganhar dinheiro na internet tem pontos positivos, tem pontos negativos. A questão é como é que tu lidas com os positivos e como é que tu lidas com os negativos. E a manter-te às vezes na situação em que tu estás também tem pontos positivos e tem pontos negativos. A questão é o que é que tu queres para a tua vida. Então o ChatGPT, a IA, pode ser uma excelente forma de te ajudar a clarear toda esta informação. A forma número 8, pedir para mostrar críticas a determinados temas. Eu faço muito isto com livros que eu estou a ler. Mais uma vez vou dar o exemplo da economia, que é algo que está mais fresco na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar economia, tu vais pegar determinados autores. Estes determinados autores vão passar o ponto de vista deles. E uma coisa muito louca é, quando tu estás a ler o livro daquele autor, e tu és um leigo no assunto, tu não tens capacidade crítica para entender se aquilo que ele está a falar tem outros pontos de vista ou não. Porquê? Porque tu não conheces esses outros pontos de vista. Não é? Então, por exemplo, só tentar explicar isto da forma mais didática possível, na economia existem visões diferentes. Não é? Então, sei lá, tu tens a escola austríaca e tu tens o Keynes, ok? Tens Keynes. Não? Eles têm visões diferentes. E quando eu estou a ler livros relacionados à escola austríaca, o que eles vão falar, para eles vão defender uma tese, um ângulo. Só que como eu não conheço o outro lado, por exemplo, ainda não parei para estudar Keynes, eu não consigo contrapor aquilo que o autor está a falar, porque eu não tenho este outro conhecimento. Então uma coisa que eu faço é chegar ao ChatGPT e dizer o seguinte: ok, eu estou a ler este livro tal, quais são as críticas geralmente dadas a este livro, a esta obra? Então isto faz-me estudar aquele conteúdo de uma forma mais crítica. Porque eu agora tenho a visão do autor e tenho as visões contra o autor. E a partir daqui eu tomo as minhas próprias conclusões. Isto,
às vezes pode chocar no mundo dos algoritmos da internet, onde nós nos habituamos ao longo dos últimos anos a estar numa bolha e a só ver um ângulo. Então, sei lá, se eu sou de direita, eu só vou ter conteúdos de direita e vou achar que a direita é a solução para o mundo. Se eu sou de esquerda, exatamente a mesma coisa acontece. E, na realidade, as nossas decisões precisam estar a partir do momento que nós conhecemos com profundidade os dois lados. Então, quando eu estou a ler alguma coisa, eu pergunto, olha, quais são os outros pontos de vista desta coisa? E agora, usando um pouco para a parte de decisões também, não é? De coisas que tu estás a estudar, olha, geralmente quais são as críticas demonstradas para esta profissão que eu estou a aprender? Faz isso, vai-te dar uma visão com mais clareza. Forma número 9, pedir para analisar a tua performance em algo. Eu fiz isso há pouco tempo, não foi com o ChatGPT, foi com o Cloud, e foi um membro da minha equipa que fez, porque eu não mexo muito no Cloud, é uma outra IA. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu dei uma aula e um membro da minha equipa subiu essa aula no Cloud e pediu para o Cloud analisar a minha performance naquela aula. E foi muito interessante que o Cloud trouxe algumas correções, a IA, não é? Naquele caso, trouxe algumas correções de didática. Ele falou, por exemplo, que eu usava muito a palavra tá. Tá. E eu já sabia disso. Mas foi muito interessante ver a IA numerar quantas vezes eu falei tá naquela live. Então acho que eu tinha falado 40 vezes tá naquela live. Isto foi interessante, porque a partir daqui eu vou estar atento aos meus tás. Inclusive, não sei se eu falei algum neste vídeo. Isto pode ser um grande auxílio para ti, que estás a querer começar, por exemplo, a ganhar dinheiro online. Tu, se vais aprender sobre gestão de tráfego, uma coisa que podes fazer é gravar as tuas reuniões com os teus potenciais clientes, as tuas reuniões de vendas, jogar para a IA e pedir para a IA analisar a tua performance naquela reunião, por exemplo. E ela vai te dizer como é que foi a tua didática, como é que tu contornaste objeções, tu explicaste bem o produto, se tu falaste aquilo que o cliente queria ouvir. A IA já faz análises muito boas quando nós falamos deste tipo de problemas que nós enfrentamos. Existem equipas comerciais, hoje em dia, de comerciais, que a IA faz a análise da performance do comercial, se ele seguiu o script de vendas, se ele contornou as objeções. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, é uma excelente forma de tu analisares a tua performance em algo. E a forma número 10 é pedir para simular cenários antes da tomada de decisão. Então, uma coisa que eu faço é, olha, se eu for para este cenário, quais são as coisas que podem acontecer lá na frente? E se eu tomar esta decisão, quais são as coisas que podem acontecer lá na frente? Eu faço muito isto para investimentos. Eu há pouco tempo estava indeciso entre investir em imóveis em Portugal ou investir o meu dinheiro em ETFs do S&P 500, Nasdaq, etc. E trouxe para eles dados. Olha, há imóveis com este preço, com estas características, com isto, este é o valor do empréstimo, este é o valor da renda. Simula-me quanto é que eu terei ganho ao fim de 10 anos, com base no histórico, obviamente. Este ETF aqui, estou a pensar em investir, com base nos últimos 10 anos, quanto é que achas que eu vou ter de ganhos nos dois? E eles dão-me a tomar uma decisão. Então eu dei para ele 2 cenários, eles dão-me a tomar uma decisão. Então é uma excelente forma de te ajudar a tomar decisões. Eu uso muito, muito, muito para investimentos e para negócios. Só que nem tudo são flores. Tá? Nem tudo são flores. Então eu quero te dar também um outro ângulo de quem já usou a IA há muito tempo e há coisas que ela não faz tão bem. Primeira coisa, ele é um multiplicador e não um substituto. Eu vejo muita gente a achar o seguinte, não, então agora com a IA eu consigo aprender tudo sozinho. Tu consegues aprender sozinho se tu já tiveres umas boas bases e um bom conhecimento na área. Por exemplo, eu entendo muito marketing, entendo muito negócios. Eu já vi várias vezes a IA dar-me informações erradas. Dar-me informações que eu teria chegado a conclusões e não teria sido bom. Eu teria feito a geneira. Porquê? Porque eu consigo fazer-lhe a pergunta, mas eu tenho uma capacidade crítica de avaliar aquilo que foi falado. Já quando o assunto é economia, eu faço-lhes perguntas e eu tendo a concordar com tudo. Porquê? Porque eu sou leigo. Só que agora que eu já comecei a ler um bocadinho, a estudar um bocadinho sobre o tema, eu começo a ver que algumas respostas dele que não são tão boas. Faltou-lhe ali uma capacidade crítica. Então ele não é um substituto de tu aprenderes algo com alguém, de tu fazeres um curso, de teres um mentor. Não.
ele é um ótimo complemento se já tens as bases, mas ele não vai substituir porque tu não tens capacidade crítica de analisar a resposta que te foi dada. Outro conselho é mantenha o mesmo tema dentro do mesmo chat ou projeto. Então, por exemplo, no ChatGPT eu sei que dá para fazer projetos, no Perplexity também dá para fazer projetos. Em outras ferramentas não sei, nunca estudei tão a fundo. Acho que no Grok, por exemplo, não dá para fazer projetos. Quanto mais tu mantens aquele tema dentro de um projeto ou dentro do mesmo chat, mais inteligência ele vai ganhando e melhor ele vai te respondendo. Então às vezes o pessoal abre um chat, faz uma pergunta, abre outra janela de chat, faz outra pergunta, abre outra janela de chat, faz outra pergunta. Não. Se ela falar sobre aquele tema, eu tento sempre retornar, fazer perguntas dentro do mesmo chat porque ele vai ganhando inteligência com o tempo. A IA não foi treinada para te deixar sem resposta. Então se ela não souber, ela vai inventar. Muita atenção a isto. Porque ele não vai te responder, eu não sei. É muito difícil responder, eu não sei. Então às vezes ele vai viajar na maionese. E já aconteceu várias vezes de eu falar com ele e ele dizer uma coisa e disse assim, mas olha lá, ChatGPT, estas suas contas não fazem sentido por X, Y e Z. E ele, é verdade, equivoquei-me. Então ele vai viajar na maionese muitas vezes. Lá está. E aqui a gente entra ao primeiro ponto, que é, se não tens capacidade crítica ele viajar na maionese, tu não vais conseguir identificar. Às vezes eu vejo que ele é meio maluco quando tu começas a ter muita conversa no mesmo chat. Então às vezes uma coisa que tu precisas fazer é continuar aquele tema num outro chat. Porque ele começa a endoidar muito naquele mesmo chat que ele está a falar. E ele agora permite que tu aprendas qualquer coisa desde que estejas orientado. Então, assim, estamos numa era fantástica para quem é como eu e gosta de aprender sobre várias coisas. Fantástica. Mas a orientação humana ela é ainda mais importante. Porque agora, com a orientação humana, tu consegues acelerar a tua aprendizagem, tu consegues multiplicar, consegues aprender muito mais rápido e muito mais coisas. Mas a base ainda precisa ser humana. A base ainda precisa ser humana. Então, muito cuidado com isto, quando nós vemos aí a grande salvação para todas as coisas, quando, na verdade, ele é ótimo para multiplicar aquilo que tu já sabes, mas quando tu não sabes, ele pode te enganar. E tu? Como é que tu tens usado a IA para aprender mais, ganhar dinheiro, enfim? E se tu queres aprender a ganhar na internet, na descrição deste vídeo tens um link para um curso, meu mini curso, que podes dar os primeiros passos na gestão de tráfego. Vejo-te no próximo vídeo.